Olá, bom dia, bom dia. Deus abençoe a todos vocês aí que me assistem, irmãos, irmãs, amigos, inscritos, amigos que assistem. Uma palavra nesta manhã, eu aqui no meu trabalho, Banca Vitória, aqui em Espírito Santo, tomando meu cafezinho, e dá um intervalo agora no movimento. A gente está ouvindo hinos, lendo a palavra e meditando nas coisas do Senhor. Nesta manhã de sexta-feira, dia 31 de março, agora são exatamente 10h10 da manhã, eu estava aqui, lendo esta palavra do capítulo 12 de Eclesiastes. A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, no versículo 1, diz bem assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Palavra de Deus, palavra sagrada. Esta manhã eu estava conversando com um cliente aqui, meu amigo, sobre o valor do dia, Estamos aí numa sexta-feira e muitas pessoas falam que bom que está chegando, o sábado, Outros quando chegam na segunda-feira já estão olhando o sábado, já o final de semana, o feriado. Um dia é um presente de Deus. Cada hora, cada minuto, cada segundo, ele tem um sabor diferente quando você sabe aproveitar. Cada instante da sua vida, ele tem um sabor diferente. A vida é a coisa mais linda que existe. A morte é a coisa mais triste que existe, felizmente. A morte, ela nos separa de quem nós amamos, nos separa e nos deixa triste, nos deixa sozinhos, em nossas vidas, em nossas caminhadas, e é menos um amigo, às vezes menos um parente. Então a morte, felizmente, a morte não é uma coisa louvável, assim, na forma humana de dizer, mas Paulo diz, na palavra de Deus, Paulo fala que o morrer é ganho e o viver é Cristo. Então, quando a nossa vida sem Cristo não é vida. Sem Deus, você não está vivendo. Você pode viver uma vida natural, mas sem Deus, você está sem o sentido da vida, que a vida é Deus. Mas bom, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Para ler esta palavra e falar esta palavra, hoje eu, um homem com 52 anos de idade, dia 1º de setembro eu vou para os meus 53 anos de idade, é fácil, um homem, já aí já sou vovô, então é fácil dizer isso. Mas deixa-me voltar um pouco aqui para falar para jovens. Eu até diria nesta manhã, seria uma palavra para os jovens. Você diria, 52 anos, mas deixa eu voltar o passado. Eu vou pegar lá nos 11 anos de idade. Irmãos, aos 11 anos de idade, eu tenho essa lembrança na minha mente, um adolescente, magro, Eu não tinha assim uma altura
já definido, era pequeno, né, magro, mal alimentado. Então, aos 11 anos de idade, a minha família, toda a minha família, não teve essa experiência que eu tive pessoal de estar no Evangelho, de conhecer a palavra, de ser um crente, né, de carregar uma Bíblia embaixo do braço, de ir para a congregação, de adorar. A minha família não teve esta experiência. Isto só aconteceu comigo na minha casa. Na nossa família nós somos em 7 filhos, pai e mãe. E aos 11 anos de idade, eu estava na 5ª série e eu tive que largar a escola por motivos financeiros. Nossa família entrou em um momento difícil, financeiramente falando, e eu tive que largar a escola. E eu, aos 11 anos, eu fazia um trajeto de 7 quilômetros para ir e 7 quilômetros para voltar. Em algumas vezes, ou na maioria das vezes, esse trajeto ele era feito a pé. Saía de um bairro chamado Porto Novo, Cariacica, e ia até o centro de Vitória. Nesta época eu ia vigiava carro a troco de algumas moedas que algumas vezes sustentou a minha família. E foi uma vida muito difícil, poucas roupas ganhadas, repetidas, uma vida, eu daria o nome pobre, uma vida pobre financeiramente falando. E nesta jornada minha, eu não tive uma boa referência do meu pai. O meu pai, ele era alcoólatra, né? Hoje ele não bebe mais. E a minha mãe, por ser uma mulher muito batalhadora, uma mulher, né, que se esforçava muito pelos filhos, mas ela não tinha visão empreendedora, né? Tanto minha mãe quanto meu pai e meus irmãos. Então a gente era uma família que só pensava em empregos, carteira assinada, ninguém tinha uma visão empreendedora. Hoje eu sou um empreendedor. Todavia, foi difícil, né? Chegamos em momento de realmente na nossa casa não ter nada para comer. Então, passei por isso. Hoje, aos 52 anos, quando eu olho para 41 anos atrás, eu considero como a fase rica da minha vida, que foi a minha adolescência de 11 anos de idade. Eu fui crescendo, e quando chegou aos 14 anos, eu fui morar com meu tio. A vida continuou difícil, família desempregada, as coisas não estavam fáceis. Fui morar com meu tio e fui trabalhar em feiras públicas, né? E ali o meu tio me deu uns apertos e eu aprendi a trabalhar com garra, com força. E quando por um fato que aconteceu com meu tio lá, eu tive que sair da casa dele aos 14 anos de idade. E eu segui minha vida solo, irmão. Solo que eu digo assim, eu não tive uma referência de família, felizmente. Não tive uma referência do meu pai. Então, isso para mim é uma bagagem. É um passado. Tem um ditado que diz que águas passadas não movem, não tocam moinhos. Mas eu me lembro, irmãos. Eu me lembro desses tempos difíceis, e nós não tínhamos nada para comer. Não foi nada para comer uma semana. Nós ficamos na minha casa, eu me lembro, nos tempos das vacas magras, bem magras, nós só tínhamos lâmpadas dentro de casa. Nós não tínhamos uma geladeira, nós não tínhamos uma televisão, a gente não tinha um rádio, a gente não tinha nada, só lâmpadas. Eu dormia no chão com meus 3 irmãos e foi uma vida muito difícil. Porém, como eu era criança, o bom da criança é que tudo é diversão, né? Então a criança não percebe que ela passa fome, a criança ela não percebe que as coisas estão difíceis, porque a criança ela tem uma natureza infantil, né? E
não percebia. Se eu fosse um homem, um adulto, seria sofredor para mim. Mas como criança, a gente lembra disso e tira 10 como criança. Então foi lá, chegou aos 14 anos de idade, né? Eu voltei da casa do meu tio e fui trabalhar em uma mercearia. Fui bem explorado nessa mercearia, irmãos. Eu chegava nessa mercearia tipo 6 horas da manhã e saía 9 horas da noite. Eu ganhava talvez a terça parte de um salário mínimo ou menos. Eu era bem explorado mesmo. E trabalhava com garra, né? Até os clientes da mercearia que eu trabalhei falou: dona Luzia, a senhora agora conseguiu um menino que trabalha. Tinha garra para trabalhar. E trabalhava de domingo a domingo nessa mercearia. Ganhava menos de que meio salário. E esse dinheirinho eu ia para minha família. Todo esse dinheirinho para minha família. Depois dessa mercearia, eu fui trabalhar de camelô, nas ruas, de empregado de camelô. Aí, irmãos, eu ia em cima de um caminhão para trabalhar. Então essa juventude minha, essa infância minha, graças a Deus, quando eu olho para isso, eu me orgulho, irmão. Eu larguei a 5ª série. Eu era, quando chegou aos 17 anos de idade, eu era o pior aluno da sala de aula. Eu repeti a 5ª série 3 vezes. 3 vezes, porque eu era o pior aluno. E até hoje eu tenho a 5ª série. Mas não lembrava do meu Criador. Eu era um católico, não praticante. Bom dia, meu amigo. Vou atender um cliente, já volto. Então, quando chegou lá aos meus 16, 17 anos de idade, eu estava na rua, trabalhando como camelô. E depois eu consegui um serviço numa mercearia, um autosserviço chamado Ionense, em Vitória. E nesse serviço eu fui trabalhar como vendedor do autosserviço. Era uma pequena mercearia. Com 17 anos, irmão, magrinho, vou usar o nome raquítico, né? Eu pesava 50 e poucos quilos. Eu carregava sacos de 60 quilos, trabalhava com garra, com firmeza. E até que um dia esse meu patrão pediu para eu pagar uma conta para ele. Aí eu fui pagar a conta dele em ele me pediu que eu fosse pagar uma conta referente à funerária, né? E em frente a essa funerária tinha uma gráfica. E eu cheguei até essa senhora da gráfica, que era uma dona, né? Uma dona chamada Ana Lúcia, hoje é uma grande empresária. E eu perguntei a ela se ela precisava de empregado. E ela falou: menino, você quer trabalhar? Eu falei: sim, senhora, eu quero trabalhar. Deixa eu arrumar um dinheiro aqui. 100 aqui. Então eu peguei e aceitei. E perguntei se ela queria para trabalhar. E quando ela falou assim: olha, você vem aqui na segunda-feira. Começa a trabalhar na segunda-feira. Eu fui até meu trabalho. E lá eu falei com o patrão que eu tinha conseguido um serviço na gráfica. Mas deixa eu dar um pause aqui nessa conversa. Eu pulei várias histórias da minha vida. Mas tem uma história interessante, jovem. É uma palavra para os jovens. Quando eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe fumava e o meu pai também fumava. Minha família não era cristã. E eu não tinha referência. Tudo que aconteceu em minha vida aconteceu por destinos, né? Eu daria o nome destino, sim, destinado aquilo ali a acontecer, mas por escolhas, né?
Eu peguei e falei, bem, meu pai fuma e minha mãe fuma. Então eu vou experimentar o cigarro. E eu me lembro que eu fui em uma merceariazinha lá no bairro, comprei um cigarro, 13 anos de idade eu tinha. E bom dia, minha amiga, bom dia. E eu cheguei em casa com aquele cigarro, entrei no banheiro da casa onde eu morava. Olha só o banheiro, irmãos, 1,5 m por 1,5 m. Me assentei no vaso. A experiência com o cigarro. Peguei o cigarro, uma criança, coloquei na boca e comecei a fumar aquele cigarro, a puxar a fumaça, não tragar. Não sabe, tragar é uma forma, né? E quando eu puxava a fumaça, eu olhava para o cigarro assim, né? Olhava para o cigarro e comecei a pensar: entra uma fumaça, sai uma fumaça, não enche minha barriga, não esvazia minha barriga, fede, cheirei o cigarro, fede, tenho que comprar. Se minha mãe descobrir, vai me dar uma surra. Não quero. Peguei o cigarro, amassei e joguei no lixo. Veja bem, uma decisão de uma criança de 13 anos de idade. Fiz uma ótima escolha, irmão. As pessoas hoje que começam a fumar, elas têm muita dificuldade de largar. Eu tenho amigos que são viciados em crack, clientes, que eu já vi ele largar o crack por 10, 12 vezes, mas ele não consegue largar o cigarro. Então, jovem, quer um conselho? Não entra no caminho do cigarro. Ele não enche a barriga, ele não esvazia a barriga, você tem que comprar, ele fede e ele é antissocial, você não pode fumar cigarro em qualquer lugar, é ridículo. O hábito de fumar cigarro é ridículo. Isso sem contar a saúde, né? Ele interfere no paladar. Tem pessoas que aprendem a fumar dizendo que tira o estresse, mas depois que pegam o vício de fumar, eles ficam muito mais estressados se não encontrar o cigarro para comprar, se não tiver o cigarro para fumar. Melhor não fumar. Não te meta a besta a entrar neste vício. Conselho de quem tem um irmão, tem alguns irmãos que fumam, né? Tem parentes que fumam, amigos, clientes, eles lutam para largar o cigarro. Bom, vamos lá. Bebida também é outra história também, né? Eu vim de uma família não cristã. Então, irmãos, quando chegou esses 17 anos, na segunda-feira eu fui para a gráfica e me empenhei terrivelmente na gráfica. E era um office boy. Meu primeiro dia na gráfica, eu vou adiantar essa história. Meu primeiro dia na gráfica foi lavando banheiro, irmãos. Eu me lembro que eu estava dentro do banheiro lavando vaso, ajoelhado no chão lavando um vaso. Eu tinha 17 para 18 anos de idade e o gerente da gráfica chegando o cliente. Então nessa gráfica, irmãos, meu primeiro dia, quando o gerente entrou no banheiro, eu estava lá ajoelhado, lavando o banheiro. Irmãos, eu lavei aquele banheiro tão bem lavado, meu primeiro emprego, que a dona da empresa, falou bem assim: Roberto, você nunca vi uma pessoa lavar um banheiro tão bem lavado quanto você lava. Eu escovava os rejuntes atrás, deixava tudo limpinho. Gráfica, irmãos, é tinta. Os impressores, eles mexiam com tinta, passava a mão na parede, sujava, eu deixei tudo limpinho, bonito. E ela amava o meu trabalho. Ela me pedia para fazer um serviço de rua, eu ia e voltava no mesmo passo e era uma velocidade incrível. Não era um cristão, eu era um ímpio. E assim foi a minha mocidade. Até que um dia, irmãos, os meus amigos de infância,
eu fui saber que eles usavam drogas. E eram os meus amigos. Eu não tinha irmãos na fé, eu não tinha uma família cristã, e os meus amigos usavam drogas. E Membrana nos ensina que pássaros da mesma plumagem, eles andam juntos. Então, se você anda com pessoas, como eu não tinha uma influência cristã, uma vida cristã, se eu andasse com um cachaceiro, eu seria um cachaceiro. Se eu andasse com um ladrão, eu seria um ladrão. Porque as amizades, elas influenciam na nossa vida. Eu não tinha uma influência do céu. E eu me lembro que esses amigos meus, né, que muitos deles morreram a tiros, morreram de várias formas. Aí foi quando eu me envolvi, uma coisa que eu abominava, que eu chorava de ver alguém usando, eu fiz o uso. Quando foi na terceira vez que eu usei, irmãos, eu cometi um exagero e eu tive uma experiência com Cristo. Eu tive uma experiência com Cristo e depois que eu conheci o meu Senhor Jesus numa noite de sábado, que é uma outra experiência, eu amei Jesus. Jesus mudou minha vida e desde então já vai para 34 anos que a minha vida mudou. Então, jovem, hoje eu dou valor à vida. Hoje para mim é uma sexta-feira. É uma sexta-feira maravilhosa. Ontem foi uma quinta maravilhosa. Ontem foi uma quarta-feira maravilhosa. Por quê, irmãos? Porque quando a gente conhece o Senhor, a gente se envolve com o Senhor, a nossa vida se torna uma vida maravilhosa. Vem as lutas, vem as provas, mas você tem um refúgio que é Cristo. Você tem um refúgio que é o Senhor. Então, jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Hoje, com 52 anos de idade, eu me lembro do meu Criador todos os dias. Todas as horas eu me lembro do meu Criador, me lembro de Sua palavra. Então, nossas vidas são vidas de escolhas. Quando um jovem ele tem o privilégio de nascer numa família evangélica, numa família cristã, ele deve valorizar isso. As vaidades deste mundo, ser o destaque, são tudo vaidades, irmãos. Tudo vaidade. Quando aquele rapazinho destaca, eu quero ser igual ao rapazinho, eu quero ser igual ao A, igual ao B, igual ao C. Não. Seja um cristão, seja feliz, seja alegre. Eu conheço pessoas, irmãos, que têm aparência de felicidade, mas são pessoas que vivem vidas de depressão, pessoas que vivem trancadas em quartos, que são influenciadas por músicas loucas, por artistas, por programas, por grupos de amizade. São pessoas que vivem em depressão. Eu tenho clientes que têm filhas que se torturam, vidas loucas. Cristo é diferente. Jesus é diferente. Jesus, você chora de alegria. Mas voltando ao assunto, lembra-te do teu Criador, faça boas escolhas, cuidado com as companhias. Salmos capítulo 119, versículo 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração eu te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos.
Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Irmãos, não é bom não, é maravilhoso, é benigno, é ótimo, é sem comentários uma vida cristã. É belo você poder acordar, você saber respirar, você poder dar valor à vida, entendeu? Não murmurar, não reclamar, é você saber dizer graças a Deus. Quando você tem um pão para comer, né, você bebe, você tem um teto para morar, você tem condições, você dar graças a Deus por isso. Então, jovem, você não sabe a riqueza que você tem quando você tem um pai e uma mãe cristãs, ou quando você tem um pai e uma mãe de referência. Eu paro, atendo o cliente e volto. Então, irmãos, eu não tenho um motivo para reclamar da minha infância. Eu não tenho um motivo para reclamar do meu dia presente. Eu não tenho um motivo para ser ingrato. Eu só tenho motivos para agradecer, para dizer: Deus, muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelo dia, pelo sol, pelas estrelas, pelo ar que eu respiro. Obrigado pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelo meu neto. Obrigado pelos meus parentes, obrigado por vocês, irmãos. Eu não tenho motivos para reclamar. Minha infância, a minha juventude foi uma riqueza na minha vida. Você imagina se eu tivesse sido talvez uma pessoa de boas condições financeiras quando criança? Talvez hoje eu tive que passar por estes caminhos para poder hoje eu poder dizer graças a Deus. E Deus te livre destes maus caminhos. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe. Jovem, una-te à tua mãe, una-te ao teu pai, ajude o teu pai, ajude tua mãe. Jovem, ajude sua mãe a arrumar a casa, não faça bagunça na sua casa, ajude a lavar as vasilhas, dê valor à vida. A vida é linda demais. Quando eu era criança, irmãos, eu ajudava a passar pano na casa, eu ajudava a lavar as vasilhas, eu tinha vergonha. Hoje não, hoje eu faço tudo com naturalidade, entendeu? E hoje eu sou um homem de 52 anos, mas eu tenho experiências que me fizeram valorizar a vida. Valorizar a vida é uma riqueza, é maravilhosa, irmão. E muito mais quando você é chamado por Jesus, quando Jesus entra na nossa vida e nos abre os céus para nós, nos abre as portas de uma esperança eterna. Eu sou emocionado de lembrar das bondades do Senhor para comigo. Então, irmão, graças a Deus por tudo, graças a Deus pela vida. Eu fiquei tão feliz em poder conhecer vocês, os irmãos da mensagem, desta mensagem profética, desta mensagem deste pregador William Branham. Irmãos do Brasil que assistem essa mensagem, bom dia, meu amigo. As coisas, voltando aqui, irmãos, as coisas que aconteceu na minha vida, felizmente, né, a gente lembra, é porque eu não tive uma referência. Eu poderia dizer assim, mas hoje, que coisa gostosa, irmão, que coisa. Hoje eu continuo tendo a quinta série. Quando eu tinha a quinta série, eu era o pior aluno. Mas quando Jesus me chamou, eu tive uma experiência com Cristo, eu me tornei o melhor aluno da sala, irmãos. Tinha pessoas que se assentavam perto de mim para poder entender as matérias. A pior matéria para mim era de matemática. Depois a melhor para mim foi a de matemática, depois de convertido. Por quê, irmão? Porque Jesus faz a diferença. Jesus te torna um bom aluno. Jesus Cristo te torna um bom profissional. Jesus Cristo te torna um bom pai, uma boa mãe.
um bom filho, uma boa filha. Só coisas boas. 29 minutos já falando com vocês. Teria mais coisas a falar, mas não quero fazer um vídeo longo. Mas dizer para vocês que lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, dor na perna, não tenho mais contentamento nesta vida e começa a pensar em coisas ruins. Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um bom final de semana. Se gostou deste testemunho da minha vida, desse conselho, compartilhem com seus amigos jovens e vamos assim espalhar o bem. Deus abençoe a cada inscrito, cada meus vizinhos, meus amigos, meus clientes, a todos os irmãos e irmãs na fé. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Lembrança a todos, em nome do Senhor Jesus, eu aqui, Roberto, tomando meu café, atendendo o meu cliente, lendo a palavra do Senhor, ouvindo hinos e meditando em nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, Esther. Deus te abençoe, Gerald, aí em Afonso Cláudio, irmãos de Afonso Cláudio, irmãos do Brasil, aqueles que acompanham os vídeos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero compartilhar com vocês, eu, Roberto, sou feliz. Graças a Deus, eu sou feliz. Feliz porque eu conheço a Jesus Cristo, aquele que me dá a felicidade. Glória a Deus. Bendito seja, irmãos, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre, sempre, para todos sempre. Amém.